Olá, bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o advogado da deputado federal Bira do Pinaré. E ele hoje é o nosso convidado do programa Resenha. Seja bem-vindo, deputado, mais uma vez ao Resenha. Bom dia, John. Bom dia, Robson Júnior. Prazer estar aqui com vocês. Conosco também, claro, o radialista Robson Júnior. Bom, deputado, vamos logo à pauta de Alcântara, né? Bastante polêmica ali no Congresso Nacional. E o senhor, se eu não me engano, foi a única voz dissonante, né, na hora da votação da bancada do Maranhão, que não referendou este acordo, que votou contrário. Quais os motivos? Olha, nada contra fazer acordos internacionais ou mesmo promover o desenvolvimento da base aeroespacial, que nós defendemos, achamos importante, mas foi cometido um erro muito grave em relação à condução desse processo, que é de não ter feito a consulta prévia às comunidades quilombolas. É uma exigência constitucional baseada na Convenção 169 da OIT, e isso não foi respeitado. Então, como presidente da Frente Parlamentar Quilombola, eu não poderia jamais, né, ser omisso diante de uma situação como essa. Por isso que eu fui coerente na minha posição e manifestei um voto contrário, no sentido de que as comunidades possam ser ouvidas, respeitadas e incluídas nesse processo de desenvolvimento. Porque não faz sentido a gente ter o melhor projeto do mundo, seja ele do que for, e não contemplar o nosso povo, a nossa gente. Qual é o sentido? Nenhum. E lá atrás, quando implantaram, a gente sabe que prometeram tudo para as comunidades e não fizeram nada. Então, a população até hoje em Alcântara sofre, né, pela escassez de políticas que possam garantir, né, uma qualidade de vida maior para aquelas comunidades e o respeito à sua dignidade, além de ser também um respeito à Constituição Federal, já que nós temos um artigo 68 no ato das disposições transitórias, que garante, né, o reconhecimento dos territórios quilombolas no Brasil. Qual seria o que tu chamarias de, eu não vou dizer o ideal, porque ideal é quase uma utopia, mas o que seria, o que deveria ser contemplado? Porque a gente sabe do próprio histórico anterior, como você falou, ratificando o que você falou, uma série, se perguntar para aqueles que foram lá naquela primeira etapa, ou aquilo que prometeram, muita coisa não foi cumprida. Nesse momento, o que fazer? O que é um projeto ideal, incluindo os quilombolas que estão ali? Olha, nesse momento o ideal é que o território seja respeitado, portanto, nenhuma comunidade seja expulsa novamente dos seus territórios. E eu acredito que essa convivência ela é possível, porque foguete não se lança todo dia. Eu estive em Kourou, lá na base francesa que funciona aqui na Guiana, e lá é uma base que já funciona há 50 anos. Eles lançam um foguete por mês. E eles lançam há 50 anos. Quantos foguetes nós vamos lançar aqui em Alcântara? Com certeza não vai ser na mesma quantidade que se lança em Kourou. Portanto, é possível a gente fazer um período, né, de restrição de mobilidade, porque no período de lançamentos você tem restrições de acesso ao mar, tem restrições no continente. Então, nesse período em que as comunidades ficariam restritas na sua mobilidade, seriam compensadas com auxílio financeiro. Eu apresentei um projeto com esse sentido, já foi inclusive contemplado, aprovada essa ideia, e eu espero que isso possa ser efetivado, e assim haja uma convivência entre as comunidades quilombolas e o projeto da Base Espacial de Alcântara. Deputado, então o senhor, para deixar bem claro, o senhor não é contra essa parceria com os Estados Unidos no sentido aí de potencializar a economia do Maranhão. O senhor é a favor desde que sejam preservadas a comunidade quilombola e sejam atendidas as suas demandas, é isso? É claro, nós não podemos nos opor a acordos internacionais, seja com qualquer país, desde que se respeite a soberania, né, isso também tem que ser observado em relação ao acordo dos Estados Unidos, também foi muito questionado esse aspecto da soberania, e que se respeite também as comunidades locais. Afinal de contas, eu fui eleito deputado federal para representar o povo do Maranhão. Então, naquele momento ali, eu estava exercendo o meu papel legítimo de defender as causas da nossa gente e do nosso povo. Nós estamos definitivamente numa cidade portuária que é São Luís do Maranhão, com ampliação de postos, inclusive com a ação chinesa. Aqui a gente sabe dessa história. Não está na hora, deputado, de a gente estimular, através das universidades, criar projetos que ampliem, inclusive, a formação desses profissionais para que a gente tenha um pouco mais de inserção de mão de obra dentro do porto, principalmente em áreas, digamos assim, mais estratégicas? Eu não tenho dúvida disso. Aliás, nós temos que olhar para as vocações da cidade. Olhar que nós temos vocação portuária, nós temos também uma vocação turística,
muito forte, temos uma vocação cultural, né? Uma vocação para serviços também, já que nós somos uma capital provedora de serviços públicos, provedora de serviços educacionais, de saúde, né? Eu acho que todas essas vocações devem compor um arranjo, né, estratégico de desenvolvimento para a cidade. Esse é o grande desafio colocado. E a gente ter clareza de quais são os caminhos que vão promover oportunidades, emprego, gerar desenvolvimento para a nossa cidade, né? Porque nós temos também que corrigir algumas visões distorcidas de alguns que acham que São Luís tem vocação para a indústria. Eu acho que a indústria, o local dela não é a ilha de São Luís. Nós temos uma ilha que tem suas fragilidades ambientais. Então nós temos um continente imenso aqui do lado, né, que pode perfeitamente abrigar as indústrias. Aqui nós temos que explorar a nossa vocação portuária, turística, de serviços, enfim, tudo aquilo que eu já citei. Eu acho que esse é o caminho. Não há dúvida nenhuma que nós temos que promover este caminho como nosso caminho de desenvolvimento. Deputado, o senhor falou de saúde. Eu acho um tema muito importante. Nós sabemos da dificuldade não só em São Luís, do país também, né? E nós temos nossa bancada de deputados federais, 18 deputados federais, e muitos deles não destinam emendas para a capital maranhense, né? Às vezes são muito criticados, você fala tanto de São Luís, quer até ser candidato em São Luís, mas não apresentou uma só emenda para a cidade de São Luís. E o senhor apresentou uma emenda para a saúde. Eu queria que você explicasse para a gente, para o nosso público, como é esse processo de destinação de emendas, porque alguns deputados falam assim, mas eu destinei a emenda, mas não foi aplicada. Como é que foi isso? O senhor teve em recente visita com o prefeito Edivaldo Holanda, o que ficou definido? E de que forma esse dinheiro será usado em prol da população, daquele que sofre todos os dias no atendimento público de saúde? Olha, a emenda parlamentar é uma decisão do parlamentar. É ele quem decide onde vai aplicar aqueles recursos. E no meu caso, eu destinei para São Luís e para a saúde pública, porque esta emenda ela já era direcionada para a saúde. E nós então, e para a atenção básica, e nós então direcionamos isso para São Luís, entreguei em mãos ao prefeito Edivaldo Holanda, né, para que pudesse ser aplicado em atenção básica, né, e a gente fez um acerto de que isso seria investido em equipamentos para os agentes comunitários de saúde. Veja, a atenção básica começa com o agente comunitário de saúde, que muitas das vezes é esquecido. É um exército que nós temos aqui, né, que pode ser utilizada para acompanhar as famílias, monitorar. Agora, para isso, eles precisam ser valorizados, precisam estar sendo capacitados, assim, a formação continuada, precisam de equipamentos de proteção, precisam de equipamentos que facilite o trabalho. Hoje, o agente comunitário de saúde, quando vai numa família, numa casa, ele preenche, John Coutrin, à mão, na munheca, né, os dados da pessoa, toda a sua situação de saúde, etc. Quer dizer, já passou esse tempo, né, Robson Júnior? Nós temos hoje tablet, né? Até o IBGE utiliza essas ferramentas na hora de fazer uma pesquisa. Então, por que não se usa o mesmo equipamento, que, aliás, não é nenhuma novidade, muitas cidades já fazem isso. E você integra todo o sistema, permite que aquelas informações automaticamente já alimente o sistema da rede para que sejam feitas análises e as ações devidas para melhorar a saúde do nosso povo. Eu acho que é muito importante valorizar os agentes comunitários de saúde. E nós estamos fazendo isso com essa emenda agora de 2 milhões aplicado na saúde em São Luís do Maranhão. Deputado, saúde é um tema que deve ser debatido com mais profundidade. Hoje nós entendemos que temos os repasses do Sistema Único de Saúde, do SUS, repasse do governo federal, mas é uma defasagem, né, per capita desse recurso aqui para São Luís e para as outras cidades também. São Luís também que é uma porta aberta, né, para os outros municípios. Eu queria, como é que você entende no sentido de equacionar, solucionar, já que é esse déficit, né, do SUS, de repasses, a prefeitura tem que cobrir uma outra parte. Como é que o senhor entende de que forma pode melhorar esse atendimento, pode melhorar a distribuição desses recursos, pode melhorar a arrecadação, ou seja, o que você entende? Você acha que é a favor também das parcerias privadas? Qual a sua visão em relação à saúde? Olha, nós temos que, mais uma vez, fortalecer o trabalho dos agentes comunitários de saúde, porque agora, com o novo financiamento da saúde, você depende do cadastramento das pessoas. Nós temos 1 milhão de habitantes, vamos arredondar aqui, né? Sim. E apenas 200 mil, informação da própria Secretaria de Saúde aqui do município,
200 mil cadastrados. Se a gente tivesse 1 milhão de cadastramentos, nós teríamos uma arrecadação maior, né? Mesmo que isso não seja possível, nós temos que ampliar o máximo de pessoas cadastradas para aumentar também a arrecadação do município. Esse investimento que está sendo feito agora nos agentes comunitários de saúde facilita esse trabalho de cadastramento para que a gente possa ter uma base de arrecadação maior também, fruto dos repasses federais para a cidade de São Luís. Ainda dentro desse processo de saúde, a gente sabe que, inclusive, nesse momento, há um esforço dos vários dos postos de saúde espalhados, exatamente fazendo essa coleta de informação de famílias, exatamente para que seja. Porque o que vem agora é diferente do financiamento anterior. Você agora tem que justificar eu estou atendendo aqui 6 mil famílias, então vem verba para aquelas 6 famílias. Embora outros até digam que isso vai reduzir verbas, não, pelo contrário, a tendência é ser ampliada, mas isso vai ter que ser justificada através dessas ações. Deputado, como é que o senhor acompanha? O senhor falou agente de saúde. Eu, pessoalmente, acho que, e me debato muito sobre isso, sobre a necessidade de a gente ampliar esse atendimento, esses grupos que eu conversava com o Jackson Lago há muitos anos. Jackson sonhava com isso, começou esse processo de ter ali uma equipe multidisciplinar, porque na visão de Jackson como médico, e ele conhecia a realidade, aquilo era super importante, que é exatamente combater as doenças, não a doença em si, mas a prevenção, para que elas não acontecessem, para a gente não entrar, que eu acho isso uma bobagem, eu vou criar hospitais de alta complexidade, questiono isso como profissional da área. Eu acho que é muito melhor você impedir que o sujeito chegue no complexidade, porque quando ele chega por lá, ele já está praticamente, não é? Tem razão. É um paciente de diabetes que já está perdendo o pé. Claro. Lá, hoje nós amputamos 2 pés diabéticos por dia no Socorrão. Eu soube essa semana. Sim. De um profissional lá do local. Então, quando vai para o hospital de alta complexidade, está com problema. Como é que você vê a importância de ampliar até, inclusive, essas equipes para a atenção básica de saúde? Na verdade, você reforça o entendimento que nós temos. Tudo começa com a atenção básica. Se a gente ampliar a nossa rede, garantir uma qualidade melhor da atenção básica, seguramente nós vamos evitar que as pessoas cheguem aos hospitais já em condição até, terminal. De maneira que esse é o caminho para a gente melhorar as condições da saúde do nosso povo. E tudo começa no agente comunitário de saúde, mas não só. A saúde da família é uma equipe multidisciplinar, que precisa ser fortalecida também, com médicos, enfermeiros, etc. E garantir que os postos de saúde, as chamadas unidades básicas de saúde, possam funcionar adequadamente, com infraestrutura adequada e com pessoal adequado e, sobretudo, com uma modernização tecnológica. Eu sou muito adepto, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, eu sou muito adepto do uso das novas tecnologias. Eu acho que as novas tecnologias, elas podem trazer uma economia para o município e uma eficiência maior. Agora, para isso tem que ter criatividade, cabeça, capacidade de gestão, para que essas coisas possam acontecer e realmente melhorar a vida da população. Ok, deputado, a gente pede licença, é só um instante. Estamos de volta com o deputado federal Bira do Pinaré. Nesse segundo bloco, deputado, vamos falar de política, mas antes eu queria entrar num tema também muito importante, que é mobilidade urbana. Hoje, em São Luís, nós observamos poucas ciclovias, ciclofaixas, na verdade. E eu queria saber, o senhor também apresentou, não sei se foi um projeto, abriu uma discussão ali na Câmara Federal, no sentido de que se construísse, se ampliasse essa construção dessas ciclovias nas cidades brasileiras. Como o senhor vê para São Luís? O senhor avalia que hoje, diante do arcabouço de mobilidade urbana de São Luís, é possível aumentar, ampliar essas ciclovias, ciclofaixas? Eu acho que não é só possível, como é necessário. A bicicleta é um excelente veículo de transporte e, além disso, é bom para a saúde. E diminui também o engarrafamento do trânsito. Agora, para isso é preciso ter condições necessárias para que as pessoas utilizem essa ferramenta. Eu, quando era deputado estadual, nós criamos a lei do bicicletário, tornando obrigatório os estabelecimentos públicos terem bicicletários. O PROCON tem que fiscalizar isso. Espero que faça,
E nós agora na Câmara Federal apresentamos um projeto que torna obrigatório que em obras novas de avenidas, rodovias, seja contemplada a ciclovia. Não se admite mais uma obra nova de uma avenida ou de uma rodovia sem ciclofaixas ou ciclovias. É sem sentido isso, é fora de tempo. Então é preciso que a gente torne isso obrigatório. E é uma prática que eu acho que nós temos que ter na cidade também, ampliar isso. Você imagina aqui quantas pessoas não vêm da área Itaquibacanga, né, de bicicleta, daqueles mais diversos bairros para o centro da cidade. Com que proteção? Com que segurança? Não tem. Eles ficam ali concorrendo com os carros no meio da avenida. Então, se tivesse essas alternativas, com certeza mais pessoas usariam a bicicleta, porque ela ia descobrir facilmente que ela gastaria menos tempo e, além disso, ela está fazendo um benefício à sua própria saúde. Eu acho que é um caminho interessante dentro de uma visão multimodal do sistema de transporte da cidade. É claro que nós não estamos defendendo aqui que seja só bicicleta, né? A gente defende transporte coletivo, os ônibus, né? Todo o sistema que existe aí mais claro, com mais modernidade, com mais eficiência, mas eu acho que nós temos que buscar também essas alternativas. Deputado, cada vez mais a tecnologia, essa semana mesmo eu estive participando de um debate, uma conversa sobre educação e tecnologias. Eu vou colocar aqui dentro o IEMA, que extrapola, inclusive, existe uma série, eu sou fã desse projeto do IEMA, e Maranet. A gente conectar, houve até uma promessa, eu acredito que do presidente Lula, ainda na época, do ex-presidente, de que cada região com 50 mil habitantes teria internet e tal. O que é o Maranet, por exemplo? Que é uma ideia. O Maranet nasceu na Secretaria de Ciência e Tecnologia, quando eu era secretário, e visava exatamente levar a internet à população, né, a praças, feiras, enfim. Então é algo que está sendo executado pelo governo do Maranhão, o governador Flávio Dino, secretário Davi Teles, e que funciona muito bem, mas requer um volume grande de investimento. Se a gente tomasse como referência uma cidade como São Luís, daria perfeitamente para você levar a internet a todos os principais as principais localidades de movimentação popular, né? Mercados, praças, etc. Porque isso facilita também, né, a mobilidade da população, o uso de serviços, a comunicação, tudo isso é muito importante. Mas você falou também do IEMA, que eu considero até um projeto mais relevante, porque para mim é uma referência e um modelo de educação que tem que ser adotado, inclusive na nossa cidade de São Luís do Maranhão. O IEMA é um padrão de escola pública de excelência, com uma pedagogia moderna, com infraestrutura adequada, valorizando professores e o protagonismo dos estudantes, dos jovens, e no caso de São Luís, numa cidade, das crianças e adolescentes. Então, eu acho que é um projeto exitoso, que o governador Flávio Dino acertou a mão e graças a Deus eu tive a honra de coordenar a implantação, conheço bem, sei como se faz e acredito que se a gente adotar o modelo do IEMA nas escolas de São Luís, nós vamos dar um salto imenso de qualidade e de resultados do ponto de vista da aprendizagem para todas as crianças e adolescentes. Deputado Bira, você é pré-candidato do PSB a prefeito de São Luís e a gente acompanha a sua trajetória política, sempre foi uma surpresa nas eleições. As pesquisas nunca mostravam que o senhor venceria, que estaria entre, né, os primeiros, ou que lograria êxito. Mais uma vez assim, né, o senhor ainda não desponta, não lidera as pesquisas, mas foi muito bem votado em São Luís. Além do PSB, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o senhor está conversando com os partidos, o senhor é do grupo do governador Flávio Dino, da base, né? O partido faz parte da aliança de apoio do governador. O senhor conversa com os partidos, como eu vi recentemente, com o PSOL, se eu não me engano. E a segunda pergunta, em relação às pesquisas, como é que o senhor tem observado o seu nome e o seu posicionamento? Bom, em relação às pesquisas logo, né? Vamos lá. Eu respeito, mas tenho reservas. Porque se dependesse das pesquisas, eu nunca tinha sido eleito para nada. Então, nas 3 eleições que eu venci, graças a Deus, 2 de deputado estadual e agora de federal, as pesquisas diziam, esse está fora. E, no entanto, nós vencemos. Na eleição de senador em 2006, eu também não aparecia nas pesquisas. E aqui na capital eu fui mais votado, né? Venci na época Cafeteira e João Castelo, né? E agora nós temos as pesquisas que estão sendo feitas, que eu estou acompanhando e estamos fazendo também
pelo partido, né, e monitorando. Então eu respeito, mas tenho reservas, porque eu acho que nós não podemos ficar refém delas. E a eleição, sobretudo uma eleição como a nossa da capital, não é uma eleição de largada, é uma eleição de chegada. Está provado, né? E é a minha característica principal. Eu sou, como bom flamenguista, eu sou de chegada, eu não sou de largada. Mas enfim, nós vamos tocando o caminho aí. A segunda questão que você levanta das alianças, eu diria o seguinte, nós estamos buscando sim alianças, temos uma atuação hoje no campo das oposições, no âmbito federal, temos dialogado com os partidos, inclusive o pessoal, quem eu propus uma aliança, também o PT, né? Mas tem outros partidos com que a gente dialoga. Hoje mesmo eu conversava com o PTB, do Pedro Lucas. Enfim, nós estamos procurando todos os partidos que queiram dialogar conosco no sentido de uma construção, né? Mas a preferência nossa é que a gente pudesse compor uma aliança que tivesse um alinhamento com as nossas posições políticas. Mas isso é algo para se trabalhar com cautela, né, respeitando a aptidão e também os interesses partidários diversos que estão em jogo nessa eleição municipal. Pira, nós temos hoje o Eduardo Braga liderando as pesquisas. E do campo do governador Flávio Dino, várias candidaturas, entre as quais a sua. Temos o Rubens Júnior pelo PCdoB, Duarte Júnior provavelmente pelo PRB, Neto Evangelista, Democratas, PDT. A estratégia é levar a eleição para o segundo turno, derrotando o Braide, tendo várias candidaturas do grupo governista, ou o senhor acharia que era melhor unir em torno de um nome do grupo da base do governador Flávio Dino, para polarizar e enfrentar logo o deputado Eduardo Braide no primeiro turno das eleições na capital? Qual a sua avaliação? Olha, eu acho que nós temos que respeitar o interesse legítimo dos partidos de apresentarem os seus pleitos no primeiro turno. O privilégio de ter uma eleição em 2 turnos é exatamente esse. É que você pode apresentar todos os nomes possíveis e no segundo turno, aí sim, você fazer as alianças necessárias para o embate, né, e aquele confronto direto ali entre os 2 candidatos que permanecem na disputa. Então eu vejo que isso é natural, é tranquilo e deve ser esse o traçado. Nós não temos nenhuma estratégia montada coletivamente, não reunimos para decidir isso, nada disso. Cada partido é que está se organizando e o próprio processo político está definindo quem é que tem viabilidade, quem não tem, quem é que vai, quem é que não vai. Eu acho que é um processo normal, assim, de arrumação das melancias na carroceria do caminhão. Eu fui aluno de Mendes Pereira, professor Mendes Pereira, que foi um dos fundadores da Faculdade de Economia e foi professor de Economia Farmacêutica. E ele dizia para mim naquela época, era o ano de 1979, ele dizia: jovem, não há investimento maior em qualquer lugar do mundo que não seja educação. De cada $1 voltam pelo menos $9. Então, eu pergunto agora para o pré-candidato, Bira, o que você pensaria, qual seria o seu primeiro momento, você que viveu essa geração ainda lá de cima e que iniciou esse processo junto à criação, e eu digo isso como instrutor, eu fui pelo menos 2 momentos instrutor do IEMA e sei como funciona bem aquilo ali. Então, qual é a sua visão para a educação de São Luís para o futuro? Bom, mais uma vez eu reforço, a gente tem uma experiência exitosa, que é o IEMA, executado pelo governo do estado do Maranhão, e acho que nós temos que seguir o mesmo caminho em relação à rede de educação pública do município, né? Portanto, um forte investimento na valorização de professores, uma pedagogia mais atual, mais moderna, buscando conhecer as experiências de outros estados e municípios, procurando o que há de melhor nessas experiências para aplicar aqui. E também buscando um caminho em que a gente possa gastar menos e produzir mais, porque nós estamos vivendo um período também de escassez de recursos e é que exige da gente uma criatividade gigantesca para dar conta de resultados, né? E o resultado mais importante em relação à educação municipal é que as nossas crianças e adolescentes tenham condições básicas para dar um passo adiante, que é fazer um bom ensino médio e chegar também, quem sabe, às universidades. Então esse caminho é um caminho que precisa ser amparado por políticas consistentes, né, modernas
e, acima de tudo, comprometida com esse processo de mudança na vida das pessoas. Bira, rapidinho, nós estamos finalizando o programa. Um rápido comentário seu em relação à reforma tributária e essa proposta do presidente Bolsonaro de redução, né, dos tributos na gasolina, pediu que os governadores de todo o Brasil reduzissem ou anulassem o ICMS. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, a reforma tributária, quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos. Isso aí é o que tem que ser feito, que é a política, né, da progressividade. E acho que ao invés de se ficar centrando apenas na questão de impostos de combustível, o governo brasileiro deveria finalmente apresentar uma proposta de taxação dos ricos e bilionários do Brasil, que isso não é feito em nosso país. É o único país do mundo, dos pouquíssimos, que os bilionários não pagam impostos. No dia que a gente fizer isso, a gente fez uma grande reforma tributária, vai garantir recursos e melhoria de vida para a nossa população. Muito bem, deputado. A gente agradece a participação aqui no programa Resenha, Robson também. E nós voltamos com Resenha na próxima semana, né, aqui na Difusora, neste mesmo horário. Até lá.